vamos falar sobre uma forma de investir em que você deixa o dinheiro na mão de gestores profissionais de fundos, tanto de renda fixa, multimercado, renda variável, ações, renda variável internacional e também cambial, né? Fundo cambial, que é o dólar, euro. Ou seja, você pode não administrar diretamente uma carteira em que você compra e vende os ativos segundo os seus interesses, segundo a sua estratégia de investimento, em que você delega essa atitude. Você delega investindo no fundo e deixando que o gestor profissional faça, então, a movimentação da carteira do fundo e você se beneficie dessa rentabilidade. Lembrando, nenhum dos fundos que forem mostrados no vídeo eles são indicações de investimento. Faça seu próprio estudo, sua própria pesquisa, mas é uma forma de mostrar para vocês que existem outras formas de investimento, além do chamado stock picking, que você mesmo escolhe a sua carteira de investimentos, em que você faz a movimentação. Pô, Renan, não tenho tempo, não é do meu interesse estudar no mercado, eu não me sinto à vontade, eu entendi que é importante eu investir, mas é mais interessante para mim deixar esse dinheiro investido na mão de bons gestores de bons fundos. Muito bem, eu vou mostrar para vocês, fazendo um comparativo, né, por meio de gráficos, que há fundos que conseguem bater os seus benchmarks, por exemplo, o Ibovespa ou o CDI, que são índices que indicam os principais investimentos de uma classe de ativo, renda fixa, ações, fundos imobiliários é o IFIX e assim por diante, em que os gestores de certos fundos batem 2, 3, 4 vezes esses índices. Então, você talvez, e aí, aliás, tem pesquisa que mostra isso, que muitos fundos, na verdade, não conseguem bater os seus benchmarks. Mas se você pega um fundo que historicamente vence esse índice que ele persegue, você já tem uma ideia de que, apesar de rentabilidade passada não ser garantia de rentabilidade futura, você tem uma ideia, uma noção de que aquele fundo tem uma boa estratégia, uma boa gestão, certo? Você tem que observar as taxas, tem que entender que certos fundos, como o multimercado, ele tem desconto de imposto a cada 6 meses, que tem um prazo muito maior do que o da venda de uma ação, fundo imobiliário, que em 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta. E tem fundos que exigem 10, 15, 20, 30, 60, 90 dias para que você possa resgatar o dinheiro. Isso dá tempo do gestor não ter que vender desesperadamente no mesmo dia, se uma grande quantidade de cotistas retirarem o seu dinheiro do fundo. Isso traz um pouco mais de tranquilidade para o gestor trabalhar, não precisando comprar sempre, não precisando vender sempre, tendo um prazo razoável, isso é interessante, mas você precisa estar consciente das diferenças que existem entre você gerir os seus investimentos e deixar na mão de terceiros. Vamos para a prática então, mostrar como que funciona e lá, direto no aplicativo da corretora no Invest, eu vou mostrar para vocês aquilo que vocês precisam ficar atento. Novamente lembrando, não é nenhuma dica de investimento, faça suas pesquisas, seus estudos, tá bom? Eu também quero pedir uma forcinha, se você tem o aplicativo do Instagram, siga minha página, acompanha lá, eu também coloco mais conteúdos mais constantes do que os vídeos do YouTube, em que a gente também fala sobre investir e desenvolver, inclusive, que é o título é o arroba investir e desenvolver do meu canal, da minha página do Instagram, e você pesquisa por Renan Silva de Oliveira, tá bom? Se tá gostando desde já do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Vamos então direto para a corretora. Bom, pessoal, estamos aqui no aplicativo da corretora. Você vai notar uma diferença se abrir no celular, porque essa é a versão web, né, para computador, mas fica mais fácil de ver o gráfico. Abrindo aqui o aplicativo, você vai procurar a opção Investir. Ao clicar em Investir, você vai procurar a opção Fundos de Investimento. Aqui está aparecendo em azulzinho à esquerda, Fundos de Investimento. Você clica, aguarda abrir. Está demorando um pouquinho para abrir, vamos aguardar. No Invest, fundos de investimento. A internet está devagar ou o computador. Bom, finalmente foi.
Vamos lá, aqui já tem algumas informações. Fundos de investimento são formados por diversos produtos do mercado financeiro e selecionados por especialistas. Você pode investir de forma coletiva e diversificada. Horário para aplicação e resgate no mesmo dia útil, da meia-noite às 12, no próximo dia útil, da meia-dia 1 às 23h59. Vamos lá então. Aqui, ó, você consegue fazer filtros pelo valor a ser investido ou grau de risco, as estrelas ou a avaliação que tem pela Morningstar, o tanto de dias para resgate, os tipos de fundo. Vamos fazer isso, vamos clicar em filtros. Aí aqui você consegue ver, não quero a opção, ver somente fundos para investidor qualificado. Vamos lá, tipos de fundos. Você pode escolher um fundo de ação, aí é um fundo que vai investir, ou vários fundos que vão investir apenas em ações, de cambial, que é o de dólar, euro, diversas moedas de diversos países, crédito privado, que aqui é um tipo de opção de investimento. Tem a opção seguinte, investimentos no exterior, que aí tem ações de empresas que estão fora do Brasil e outras mais. Multimercados, que compra um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Renda fixa, que tem como referência o fundo, o CDI, que fica bem próximo do CDI, mas procura uma rentabilidade um pouquinho acima, né? E aí renda fixa diversa. Digamos que a gente queira ver fundos de ações nacionais. A gente clica nele, uma vez, e clica em aplicar. Feito isso, vai mostrar todos os fundos. E aqui, ó, FIA, né? Fundo de investimento em ações. Aqui, ordenar por. Você consegue escolher qual é a sequência em que você vai ver. Nesse caso, está por maior rentabilidade. Se eu quiser colocar por risco, olha, eu quero saber aqueles que têm um risco menor. Eu clico em menor risco. Aí, cliquei em cima do fundo, deixa eu fechá-lo. Quando você coloca por risco, já não é mais os mais rentáveis, mas são aqueles que têm uma avaliação, começa aqui, né, risco alto. Então, mais alto risco vai estar aparecendo primeiro. Assim que você for baixando, vão aparecer aqueles de menor risco. Enfim, fica a seu critério, mas eu vou colocar por menor valor mínimo, porque aí você já vai ver as opções que são financeiramente mais acessíveis. Olha só, valor mínimo R$50. Aproveitando que esse fundo apareceu aqui, vamos vê-lo. Nos últimos 12 meses, à direita, ele rendeu 26,57%. Olha embaixo, o risco é muito alto, porque investe de uma maneira mais agressiva, mais arriscada. Mas vamos clicar nele para ver como é que é. Você pode saber qual é a casa a qual ele pertence, né? A casa de análise? Não, é o nome do fundo, né? Da gestora. Trígono Delphos Income, FICFA. Aí você clica nele. Vamos para o que interessa. Vamos comparar a rentabilidade dele com a do seu benchmark. Se você grau de risco, ele está no máximo, grau de risco 5. Se você quiser, você clica em investir, você vai investir nele. Olha que interessante, vamos ler aqui. Ó. O fundo tem como objetivo investir predominantemente em ações de empresas que possuem histórico consistente de distribuição de dividendos e ou juros sobre o capital próprio e que possuam potencial para no futuro remunerar seus acionistas através desses proventos. Também busca investir em ações de empresas com potencial de proporcionar ganhos de capital através da valorização no longo prazo, observando critérios de boa governança, desenvolvimento social e meio ambiente. Palavras bonitas, né? O que a gente quer é o resultado. Olha só, aqui você pode, qual que é a comparação? O fundo está risca azul clara e Ibovespa, a linha roxa, azul escuro se preferir. Você clica aqui em cima, em rendimento no período, vamos colocar o período máximo, desde quando o fundo existe. O fundo existe aqui desde o dia 30 de 4 de 2018. Aí começou em 0% ambos. Hoje, o fundo, desde que foi criado, rendeu 227,06% e o Ibovespa rendeu 37,13%. Lá desde 2018, né?
30/4 de 2018, o início, até hoje rendeu 227%, 227,06. O mouse aqui para pôr no lugar certo, isso. Só para fazer uma simulação, R$10.000 mais 227,06% de 2018 para cá, esse fundo teria feito virar R$10.000, se tornariam hoje R$32.706. Todo o gráfico que o fundo mostra já está descontado as taxas. Então é um fundo que conseguiu bater o seu benchmark, ou seu índice de comparação, que é o Ibovespa, com boa margem. O Ibovespa rendeu 37% e ele 227%, desde 30/4, né? 30/4 de 2018 foi quando foi criado o fundo. Eita, o mouse aqui não estou acertando. Isso, 30/4 de 2018. Já é um indicativo. É um fundo que tem 5 anos, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos e 3 meses aí quase. De histórico. É uma opção, é um comparativo. Agora vamos descer a página para a gente ver aqui o que mais fala sobre ele. Não, aplicação mínima. R$50. Então você consegue investir o primeiro valor de 50, a movimentação mínima é R$50. Então você vai aplicar mais ou vai tirar o dinheiro, é R$50 que você tem que pôr. Um valor relativamente acessível para nós, para a maioria das pessoas, né? Taxa de administração 2%. Eu disse que as 5 gestores eles são remunerados. Aqui a data de início do fundo, 26/4 de 2018. Horário para aplicação até meio-dia, resgate até meio-dia. Então, se você aplicar depois desse horário, só vai valer a partir do dia seguinte. Aqui que também tem questões interessantes. Você consegue ver as opções, informações que o fundo é obrigado a manter, dar, né, para os seus cotistas, para o mercado, e você consegue ver informações sobre o fundo. Você clica, vai baixar os relatórios, desde os mais atuais até os anteriores, e você vai conseguir as informações que você precisa sobre os regulamentos, no que o fundo investiu nos últimos tempos, quais as metas, quais as formas de investimento, qual a estratégia usada, enfim, aqui que você busca informação sobre o fundo, certo? Opção de fundo com investimento mínimo de R$50, que nos últimos 5 anos rendeu muito mais do que o Ibovespa. Quando você clica em investir, ele vai abrir aqui a página, vai mostrar para você que tem que ter um saldo mínimo. Você clica, vai clicar em continuar, você coloca o quanto você quer uma cota, R$50, 2 cotas, 100, assim por diante. Cada valor mínimo indica uma cota do fundo. Continuando aqui, você consegue ver os fundos. Eu quero ver não mais por menor valor, eu quero ver por maior rentabilidade. Vamos ver por maior rentabilidade. Já mudou aqui. Agora, o fundo que mais rendeu dos que tem na Nuinvest é esse aqui, Alaska Black FIA 2, rendeu 56,71% nos últimos 12 meses. E aqui, presta atenção, valor mínimo R$1.000 e resgate 32. É o dia que você pediu mais 32 dias para que então o dinheiro fique disponível para você. Se é algo que você tem pressa de receber de volta, você não pode investir, você tem que buscar uma liquidez, ou seja, um tempo menor para que aquele seu investimento se transforme em dinheiro. Por isso é importante ter a reserva, ter investimentos para médio prazo, para depois você investir em opções como essa, pensando no longo prazo. Vamos ver se esse fundo, que rendeu 56,71%, em que o risco é alto e o anterior era muito alto, aqui mostra o grau de risco, o anterior era 5, agora aqui é 4, então risco menor. Um fundo que rendeu mais nos últimos 12 meses. Mas vamos ver o comparativo dele com o Ibovespa, desde quando ele existe. O fundo existe desde 2017, um ano mais velho que aquele outro fundo. Só que comparativamente teve momentos que ele foi muito bem, muito acima do Ibovespa. Lá para o 2020 ele estava com 170% de rendimento e o Ibovespa com 75%. Mas nos últimos tempos está com uma rentabilidade total
de 85,30 e o Ibovespa 82,60. Então, por mais que ele tenha ido muito bem nesses últimos 12 meses, é um fundo que não conseguiu distanciar muito do Ibovespa. Isso é ruim? Não necessariamente, né? Você precisa saber onde você está investindo, precisa comparar. Nos últimos 12 meses ele foi muito bem. Aqui já pede uma aplicação mínima de 1.000, movimentação mínima de R$ 500, tem uma taxa de administração um pouquinho menor, no outro era 2%, esse aqui é 1,85%. O resto, mesma situação. Esses são exemplos de fundos de ações. Mas aí você consegue, e aqui é interessante que ele descreve quais os objetivos do fundo. O fundo possui um limite por cotista de até 250 mil aplicados, você não pode passar desse valor. Investe no mínimo 67% do seu patrimônio em ações, incluindo BDRs, então ele compra ações indiretamente das não vendidas no Brasil, fora, né, internacionais, assim são chamadas as BDRs, e tem um limite de exposição de 100%. Então ele pode chegar, ele não vai aí no caso, porque tem fundos que trabalham com alavancagem, pega dinheiro emprestado que não tem, né? Trabalha com termos futuros e outras coisas, aí o fundo trabalha com 100% de exposição, não excede esse tanto. O fundo também pode atuar nos mercados de juros, moedas e índices. Então é um fundo mais amplo. Então você precisa saber sobre ele. Claro que você põe a informação sobre o fundo, tanto naqueles informativos que você pode baixar, quanto você pode pesquisar na internet sobre o fundo. Aqui eles estão marcados por rentabilidade, mas nós vamos ver aqui. Você pode alterar isso, né? Eu quero fundos, você clica aqui nos filtros, com aqueles grau de risco baixo e médio. E médio-baixo. Clique em aplicar, fundos de ações. Você já não vai achar, porque ações já são investimentos de maior risco. Então você exclui esse filtro, deixa aqui todos disponíveis. Eles vão servir para outros tipos de investimento, não renda variável. Agora, tipos de fundo. Vamos pesquisar aqui fundos para você ver como é possível. Renda fixa. Vamos tirar os de ações e aplicar. Vamos lá, está por rentabilidade. Então, Devante Audax. Fundos de investimento em renda fixa, FIR, F, LPCP. Valor mínimo R$ 1.000, resgate 31 dias. Ele tem, mesmo sendo renda fixa, tem um risco alto. Então ele vai buscar provavelmente debêntures, CRIs, CRAs, títulos do crédito privado de renda fixa, que tendem a render mais do que os títulos públicos, ou a Selic, mas que existe um risco maior. Aqui fala, né? A carteira é composta por ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente. Letras financeiras, CDBs, títulos públicos, debêntures de empresas nacionais, de diversos setores da economia e ativos de crédito estruturado. Vamos ver? Aqui ainda fala que é produto para investidor qualificado. Você tem que se identificar como investidor qualificado, ter mais de R$ 1 milhão em patrimônio ou ser um profissional, né, com certificados para poder investir. Mas vamos analisar aqui o fundo. O histórico dele. Comparando, é claro, com... Ele é um fundo que existe desde 2017, 30/4. E olha só, o risquinho dele é o azul, foi se distanciando do CDI, que é o benchmark dele. Nos tempos atuais, o fundo rendeu 77% contra 54%. Interessante que é um fundo de alto risco, né? Risco 4 de 5, e rendeu esse tanto. Na renda fixa você não pode esperar que se distancie muito da realidade, porque é com base no CDI que os investimentos, os títulos são criados, tanto fixos, tanto os títulos públicos quanto os títulos de crédito privado. Então dificilmente um fundo de renda fixa, se não for muitíssimo arriscado, vai render acima, mas é uma opção que você tem. Interessante saber se vale para você. Pô, nem renda fixa eu não quero escolher. Escolher, por exemplo, inflação mais, títulos, né? Selic ou o pré-fixado. Não, vou deixar na mão do gestor. É interessante você fazer isso aí. E aqui você vai vendo, né? Por aplicar, ó, Kinea absoluto, renda fixa. Valor mínimo R$1. O resgate é D mais 1. Aqui já é um fundo DI. É um fundo que investe majoritariamente em CDI, mas que no curto prazo, aliás, no longo prazo, ó, já tem um risco menor de 3. Vamos fazer uma comparação dele com o CDI, que é o que o gráfico mostra.
Ele anda bem pertinho, ele existe desde 2018. E ele anda bem coladinho no CDI. Atualmente o fundo rendeu 44 contra 42. Então é alguma coisa a mais do que o CDI. Um risco menor. É um fundo que cobra 0,90%. Se é para investir num fundo em que você corre um risco maior do que na Selic ou no CDB, você tem que talvez ter um prêmio maior. Então, aqui está. Não necessariamente o rendimento dos últimos 12 meses indica se o fundo foi ou não tão bem. Vamos ver aqui, ó, artesanal FII renda fixa. Você tem que comparar o fundo desde quando ele existe e ainda fazer pesquisas a mais. Vamos ver esse aqui, ó. O grau de risco é 1. Quanto menor o grau de risco, menos o gestor do fundo vai procurar sair muito daquilo que é o benchmark dele. Dificilmente ele vai sair, vai ter uma rentabilidade muito grande. Ó, esse fundo existe desde 2016, mês 6, e está com uma rentabilidade comparada com o CDI de 71,78 contra 68,26. Certo? Praticamente 3,52% a mais. Ele tem uma taxa de administração de 0,50 e a movimentação mínima é de R$100. Então ele conseguiu bater o Selic, CDI, 5% nos últimos vários anos ali, mas conseguiu 2016 para cá, 7 anos mais ou menos. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês é isso, que existem opções. Você precisa se atentar ao prazo de resgate. Você pode fazer aqui, né, dias para resgate, você coloca aqueles que têm o menor. É interessante que existem lá fundos de ações, fundos de diversas coisas, como aqui filtros, aqui tipos de fundo. Você pode colocar, eu quero fundos de investimento no exterior. Você vai procurar fundos que investem em ativos estrangeiros e que você pode ter uma rentabilidade muito boa. E aí você precisa, por exemplo, aqui, ó, Franklin Ações, resgate valor mínimo 500, resgate D mais 5. Aqui, ó, fundo que investe em criptomoedas. E aí, investimento mínimo, resgate D mais 6. Precisa pesquisar para saber se você quer se expor, se você não quer escolher. Pessoalmente, você deixa na mão do gestor. Nós podemos procurar aqui qualquer fundo para comparar, mas vamos pegar aquele que apresentou a maior rentabilidade nos últimos 12 meses, Western Asset. Vamos ver desde quando ele existe e comparando ele com qual. Ó, aqui o fundo é comparado com o CDI. Talvez não seja o ideal, porque se ele investe em ativos fora do Brasil, como é que vai comparar o rendimento dele com a taxa básica de juros brasileira, que é a Selic, e o CDI segue de perto. Mas vamos lá. Se você tivesse investido nele desde o início do fundo, que foi lá em 2013, e tivesse mantido o dinheiro lá, teria rendido 446,48% contra 140,70% do CDI. Uma rentabilidade muito boa. R$10.000, se você tivesse colocado lá, recebi aí recebi um dinheiro, vou colocar nesse fundo. R$10.000 mais 446,48% teria virado R$54.648. Bom rendimento, mas os riscos envolvidos é que tem que ser considerados. Então você é obrigado, se for investir, R$500 na aplicação que você vai fazer inicial e as movimentações a partir de R$100. Então você tem que ter pelo menos R$500, não pode ter menos do que isso. A taxa de administração que já está descontada naquele gráfico, mas é de 1%. Enfim, você pode investir em milhares ou centenas de ativos espalhados pelo Brasil e pelo mundo por meio de gestores, por meio de fundos, gestores profissionais que administrarão dinheiro para você. E aí, só que a diferença, como eu falei no vídeo anterior,
que quando você investe em ações, fundos imobiliários, você recebe dividendos. Parte do lucro das empresas vem para você. Quando você investe em fundos, é só rentabilidade. Na verdade, os ativos que estão na carteira pagam, o dinheiro entra no fundo, os dividendos vão para o fundo e o gestor reinveste. Então aí está contabilizando valorização mais dividendos. Talvez se você montar sua própria carteira, tenha rendimentos melhores. Aqui vamos ver o segundo fundo, ações Small, Estados Unidos. Aí são empresas de menor tamanho, né? Small Caps. Grau de risco 4, vamos ver desde quando ele existe, o quanto que ele rendeu. Vamos lá. O fundo existe desde novembro de 2017. Novamente, comparando com o CDI, é um fundo que rendeu 63 contra 45. Investe em ações menores, mas está comparando com o CDI. Talvez o ideal fosse comparar com o índice de ações lá dos Estados Unidos, né, o principal, que é o S&P 500, né? Que aqui a gente tem o ETF, que será o tema do próximo vídeo, né? Formas de você investir em uma cesta de ativos. Aqui você investe e o gestor administra para você. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar que você pode comprar um ETF, que é um conjunto de ações que não serão administradas por um gestor, mas que replicarão o índice. Por exemplo, o índice Bovespa com mais de 50 ações. O gestor do ETF, que também é um fundo, ele só vai comprar e fazer as movimentações que o índice Bovespa tiver. Existem também o índice de ações lá de fora dos Estados Unidos e de diversos outros países. Mas é isso, pessoal. Aqui eu consegui mostrar para vocês como você pode deixar o dinheiro na mão do gestor profissional e acompanhar de uma maneira mais simplista, claro que você tem que ir mais a fundo, quanto já rendeu anteriormente e qual a sua perspectiva de rendimento para o futuro. Você pode fazer isso com parte da sua carteira ou com toda ela. Fica a seu critério. Se gostou do vídeo, pessoal, compartilha, dá o like, se inscreve no canal aí. Muito obrigado.